Olá, pessoal. Vamos agora para a parte 4 do nosso ponto 3, mediação e arbitragem na legislação brasileira. Eh, Ao seu turno, o parágrafo único do último artigo citado, lembrando que o nosso último artigo citado foi o sexto, né, eh, regula que, não comparecendo a parte convocada ou comparecendo recusar-se a firmar o compromisso arbitral, poderá a outra parte propor a demanda de que trata o artigo 7º desta lei perante o órgão do Poder Judiciário, a que originalmente tocaria o julgamento da causa. A presença de uma cláusula arbitral ou de um compromisso, a princípio ele afastaria a participação do Poder Judiciário. Porém, se a parte não quiser assinar um compromisso arbitral, então vai para o Judiciário resolver, o órgão do Judiciário que teria competência para resolver essa causa. O próximo artigo da Lei de Arbitragem, o 7º, determina que, existindo cláusula compromissória e havendo resistência quanto à instituição da arbitragem, poderá a parte interessada requerer a citação da outra parte para comparecer em juízo, a fim de lavrar-se o compromisso, designando o juiz audiência especial para tal fim. Agora tem uma coisa, isso o anterior em relação ao compromisso. Agora, se já tiver uma cláusula arbitral entre as partes, né, aí ela não pode se recusar à arbitragem. Aí ela pode, inclusive, ir para o judiciário pedir que a parte concorde em submeter o conflito à arbitragem. Tá certo? Lembrando que o compromisso ele ocorre depois de haver o conflito e a cláusula não, né? A cláusula já diz que qualquer conflito entre as partes vai ser resolvido através de arbitragem. Nesse caso aí, a parte não pode se recusar e, como eu disse, pode até no judiciário pedir para que o judiciário obrigue a outra parte a aceitar a arbitragem. O artigo 8º da Lei de Arbitragem define que a cláusula compromissória é autônoma em relação ao contrato que estiver incerta, de tal sorte que a nulidade deste não implica necessariamente a nulidade da cláusula compromissória. Então, sendo a cláusula compromissória e ela estando dentro de um contrato, ela é autônoma em relação a esse contrato no qual ela foi inserida. E a nulidade do contrato não atinge necessariamente a nulidade da cláusula compromissória. Ou seja, sendo o contrato nulo, a cláusula compromissória pode ser válida ainda assim. O parágrafo único do artigo em questão confere ao árbitro a competência de decidir de ofício por iniciativa própria, ou por provocação das partes, ou seja, ou a pedido das partes, as questões acerca da existência, validade e eficácia da convenção de arbitragem e do contrato que contém a cláusula compromissória. Então, o árbitro, tanto ele pode fazer por iniciativa própria quanto a pedido das partes, de analisar se aquele contrato e aquela convenção de arbitragem é válida. No artigo 9º da lei analisada, se define o compromisso arbitral, né, que é a convenção através do qual as partes submetem um litígio à arbitragem de uma ou mais pessoas, podendo ser judicial ou extrajudicial. Compromisso arbitral, como a gente viu, já existe o litígio, né, a cláusula compromissória não, é eventual, é futuro, né. O artigo 9º, parágrafo 1º, estabelece que o compromisso arbitral judicial celebrar-se-á por termos, detesto mesóclise, por termos nos autos, perante o juiz ou tribunal onde tem curso a demanda. Nesse caso aqui, se for judicial, né, celebra na pastinha do processo, perante o juiz, perante o tribunal, aonde ocorre a ação, que aí seria onde tem curso a demanda. Então faz aí um documento junto na pastinha do processo. Auto é a pastinha do processo, não esqueça isso jamais. E esse símbolo, aqui onde eu estou passando o mouse, né, que é 2 S em cima do outro, é parágrafo, também não esqueçam isso. Por sua vez, no parágrafo 2º deste artigo, se determina que o compromisso arbitral extrajudicial, fora do judiciário, será celebrado por escrito particular, um documento particular, mas sempre por escrito, assinado por 2 testemunhas,
ou por instrumento público. O instrumento público é aquele feito no cartório. O artigo 10 da Lei de Arbitragem estabelece os requisitos obrigatórios do compromisso arbitral. Então, aqui são os elementos que o compromisso arbitral tem que ter: o nome, a profissão, o estado civil e o domicílio das partes, né, qualificação dos dados das partes, né, o nome, a profissão e o domicílio do árbitro ou dos árbitros, ou, se for o caso, a identificação da entidade a qual as partes delegaram a indicação de árbitro, se for uma Câmara de Mediação e Arbitragem, como temos aqui em Caruaru. A matéria que será objeto da arbitragem é o terceiro requisito. Se faltar um deles, é nulo, tá? Quarto, o lugar em que será proferida a sentença arbitral. Então, é um documento que tenha todas essas informações. Na sequência, o artigo 11 da norma analisada enumera os requisitos facultativos. Os obrigatórios são aqueles que têm que estar presentes de todo jeito. E o facultativo pode ou não estar no compromisso arbitral, né? O local ou locais onde se desenvolverá a arbitragem. Onde é que vai ser feita a arbitragem, né? Um lugar é onde é que será proferida a sentença, outro onde é que a arbitragem vai ocorrer. Segundo, a autorização para que o árbitro ou árbitro julguem por equidade, se assim for convencionado pelas partes, né? Se julgar por equidade, a gente já falou, com critério geral de justiça. Só pode julgar por equidade, pessoal, se as partes autorizarem, tá? Inclusive no direito internacional público é assim também. Vocês lembram disso? Não sei. Mas é assim também. Julgamento por equidade, só se as partes autorizarem, as duas partes. Terceiro, o prazo para a apresentação da sentença arbitral. Podem definir, isso aí é uma coisa muito boa, né? Definir o prazo para a sentença. Quarto, a indicação da lei nacional ou das regras corporativas aplicáveis à arbitragem, quando assim convencionarem as partes. Pronto, pode indicar, vai ser resolvido de acordo com o Código Civil Chinês de 2020. É sério, tem um Código Chinês de 2020. Ou pode ser resolvido através das cláusulas incoterms da ICC, da International Chamber of Commerce, ou de qualquer outra entidade setorial, que aí são as regras corporativas. Então, aí, né, no compromisso arbitral, vai indicar a norma de qual país ou se é norma de uma entidade dessa privada. A declaração, quinto lugar, né? A declaração da responsabilidade pelo pagamento dos honorários e das despesas com a arbitragem. Então, quem vai pagar o quê? Se os custos vão ser divididos pelas partes ou se vai ser de quem perdeu. Aí pode definir. E sexto, a fixação dos honorários do árbitro ou dos árbitros. Como é que vai ser feito, quanto é que eles vão receber. Geralmente é um percentual em relação ao valor da causa. No artigo 11, parágrafo único, especifica que, fixando as partes os honorários do árbitro ou dos árbitros no compromisso arbitral, este constituirá título executivo extrajudicial. Não havendo tal estipulação ou previsão, né, o árbitro requererá ao órgão do Poder Judiciário que seria competente para julgar originalmente a causa que os fixe por sentença. Então, se estabelece qual é o honorário do árbitro, isso por si só é título executivo extrajudicial. Título executivo extrajudicial é aquele que pode ser cobrado, inclusive judicialmente, né? Com penhora de bens e tudo mais. Se não tiver essa previsão, o árbitro pode requerer ao tribunal que deveria julgar aquela ação, se fosse a ser julgada no judiciário, para que define isso através de uma sentença. Aí vira título executivo judicial. Não esqueçam, pessoal, o título executivo extrajudicial pode ser cobrado na justiça com penhora de bens, mesmo sendo extrajudicial. O artigo 12 da Lei de Arbitragem indica as hipóteses de extinção do compromisso arbitral. Quais são essas hipóteses? Primeiro, excusando-se qualquer dos árbitros antes de aceitar a nomeação, desde que as partes tenham declarado expressamente não aceitar substituto. Aqui o árbitro não aceita ser árbitro daquele conflito e aí as partes não querem outro substituto. Então, o compromisso arbitral é extinto.
Geralmente elas indicam a entidade, pessoal, não indicam o árbitro. Uma pessoa, assim, muito especialista naquela causa. E mesmo assim eles aceitam alguma substituição, obviamente. Segundo, falecendo ou ficando impossibilitado, perdão, de dar seu voto a algum dos árbitros, desde que as partes declarem expressamente não aceitar substituto, o que dificilmente ocorre. Como eu disse, na maioria dos casos, se define a entidade e a entidade é que vai. O máximo que você pode é concordar se é aquele árbitro ou não, e aí, caso tenha algum problema, aí a própria entidade no qual o árbitro é filiado, ela vai substituir. Terceiro, tendo expirado o prazo de emissão da sentença arbitral, desde que a parte interessada tenha notificado o árbitro ou presidente do tribunal, concedendo o prazo de 10 dias para prolação e apresentação da sentença arbitral. Então, foi definido um prazo, não cumpriu, né? E também, nesse caso, aí dão 10 dias para que seja apresentada a sentença, caso não tenha sido cumprido esse prazo para que a sentença seja emitida, sentença arbitral. O artigo 3º da norma analisada permite que possa ser árbitro qualquer pessoa capaz e que tenha a confiança das partes. Então, qualquer pessoa que seja capaz do ponto de vista maior de 18 e não ser interditado judicialmente, né? E que tenha a confiança das partes. Ao seu turno, não precisa que elas conheçam, viu? Isso aí ela pode ser indicada por uma entidade, e aí se a pessoa não tem nada contra aquele nome. Ao seu turno, o parágrafo 1º do último artigo mencionado define que as partes nomearão um ou mais árbitros, sempre em número ímpar, podendo nomear também os respectivos suplentes. Então, sempre se dá em número ímpar. Pode ter vários, viu? Não esqueçam que o árbitro decide, viu? É diferente do mediador. O mediador é aquele que conversa. Ah, vamos resolver, dá sugestões, o árbitro ele decide mesmo. No artigo 13, parágrafo 2º, está especificado que quando as partes nomearem árbitros em número par, pode ocorrer, não é recomendado, mas pode ocorrer, estes estão autorizados desde logo a nomear mais um árbitro, para que sempre estabeleça um número ímpar. Vamos dizer que as partes tenham escolhido 2 árbitros. Os árbitros entre si podem colocar mais um. E não havendo acordo, requererão as partes ao órgão do judiciário a que tocaria originalmente o julgamento da causa nomeação do árbitro. E aí, caso não chegue a um acordo, o judiciário nomeia quem vai ser o árbitro. Por sua vez, o artigo 13, parágrafo 3º, disciplina que as partes poderão, de comum acordo, estabelecer o processo de escolha dos árbitros ou adotar as regras de um órgão arbitral institucional ou entidade especializada, que é o mais comum. O mais comum é as partes delegarem a uma entidade especializada que trabalhe com arbitragem no âmbito nacional ou internacional. Hoje em dia, praticamente todas as cidades do Brasil têm, as principais, uma Câmara de Mediação e Arbitragem, como é o caso de Caruaru. O parágrafo 4º do artigo comentado, em redação dado pela Lei 13.129 de 2015, estabelece que as partes de comum acordo poderão afastar a aplicação de dispositivo do regulamento do órgão arbitral institucional ou entidade especializada que limite a escolha do árbitro único, coárbitro ou presidente do tribunal, a respectiva lista de árbitros, autorizando o controle da escolha pelos órgãos competentes da instituição, sendo que nos casos de impasse e arbitragem multiparte, deverá ser observado o que dispuser o regulamento aplicável. Nesse caso aqui, pessoal, se vê o seguinte, né? As partes podem afastar, né? Ou seja, podem não aceitar a aplicação do regulamento do órgão arbitral, que limite a escolha do árbitro único, né? Autorizando assim que os órgãos competentes da instituição realizem tal tarefa. De acordo com o artigo 13, parágrafo 6º da Lei de Arbitragem,
No desempenho de sua função, o árbitro deverá proceder com imparcialidade, são valores que o árbitro tem que ter, a gente já falou isso no ponto 2. Imparcial é aquele que não beneficia ou prejudica uma parte por amizade ou inimizade. Independência, não ter relação com elas. Competência, competência aí é no sentido de ser ele a pessoa competente para resolver aquele caso. Diligência é o que seria, que a gente chama de competência, né, que é o zelo, e a discrição, que é a questão do sigilo. Por fim, ainda no artigo 13 da norma analisada, o parágrafo 7º possibilita ao árbitro ou tribunal arbitral determinar as partes o adiantamento de verbas para despesas e diligências que julgar necessárias. Então, o árbitro também pode fazer isso, né, de adiantar verbas para despesas ou providências que ache necessárias as partes. E, geralmente, os juízes fazem isso através de liminar, né, mas o árbitro também pode fazer. No artigo 14 da Lei de Arbitragem, regulamenta que estão impedidos de funcionar como árbitro as pessoas que tenham com as partes ou com o litígio que lhe for submetido alguma das relações que caracterizem os casos de impedimento ou suspeição de juízes do Poder Judiciário, né, aplicando-se-lhes mais uma mesóclise no que couber os mesmos deveres e responsabilidades conforme previsto no Código de Processo Civil, CPC. A gente falou isso nos primeiros vídeos, né, desse ponto. É a mesma coisa para mediação, tá? Então, as mesmas hipóteses dos juízes do Poder Judiciário em relação a impedimento e suspeição são as mesmas para a mediação e para a arbitragem. E é aquilo que está no CPC e que a gente comentou lá no início, né? Então, são circunstâncias que levam o juiz a ter o seu julgamento prejudicado, porque já foi, por exemplo, já foi advogado, se ele foi advogado, que ele é amigo ou inimigo, que ele tem algum parente que já tenha prestado serviço, né, cônjuge. Então, são aquelas hipóteses por isso que é interessante a gente ter estudado elas, logo no comecinho do ponto. O parágrafo 1º do mesmo dispositivo demanda que as pessoas indicadas para funcionar como árbitro tenham o dever de revelar, isso aí está lá no CPC também, antes da aceitação da função, perdão, qualquer fato que denote dúvida justificada quanto à sua imparcialidade e independência. Então, nessas circunstâncias aqui, o próprio árbitro deveria revelar essas situações que podem levar a que ele seja considerado impedido ou suspeito de emitir uma sentença arbitral. O artigo 14, parágrafo 2º da norma mencionada, determina que o árbitro somente poderá ser recusado por motivo ocorrido após a sua nomeação. Poderá, entretanto, ser recusado por motivo anterior à sua nomeação quando, que aí é uma exceção, né, não for nomeado diretamente pela parte ou o motivo para a recusa do árbitro for reconhecido posteriormente à sua nomeação. Se descobriu alguma coisa, então aí se permite a recusa dele. A regra é o seguinte, é que ele só pode ser recusado por motivo que esteja anterior à nomeação. Se ocorrer depois, só nesses 2 casos. Se descobriu depois ou se ele não foi nomeado diretamente por alguma das partes. O artigo 15 da Lei de Arbitragem define que a parte interessada em arguir é levantar ou indicar, né, a recusa do árbitro apresentará nos termos do artigo 20 a respectiva exceção, né, informando que não vai que não vai aceitar aquele árbitro. Pode encaminhar diretamente ao árbitro ou ao presidente do tribunal arbitral, do órgão arbitral, deduzindo suas razões e apresentando as provas pertinentes, ou seja, expondo as suas razões e apresentando as provas pertinentes para a recusa, fundamentando por que está recusando aquele árbitro. No parágrafo único do último dispositivo legal indicado, se estabelece que acolhida a exceção, ou seja, aceito que a recusa do árbitro, será afastado o árbitro suspeito ou impedido, que será substituído na forma do artigo 16 desta lei. O artigo 16 da Lei de Arbitragem dispõe que, se o árbitro escusar-se
da aceitação da nomeação ou após a aceitação vier a falecer, torna-se impossibilitado para exercer a função ou for recusado, assumirá seu lugar o substituto indicado no compromisso, se houver. Então, nesse caso aqui, né, se ele faleceu, se ele pediu para não fazer aquela arbitragem, ou se ele for indicado que ele é impedido ou suspeito, vai assumir um substituto que pode estar indicado no compromisso. O parágrafo 1º do último dispositivo citado completa que, em caso de não haver substituto indicado para o árbitro, aplicar-se-ão as regras do órgão arbitral, que geralmente eles têm uma escala, sabe? Ou entidade especializada, se as partes as tiverem invocado na convenção de arbitragem, que aí já define, né? Caso haja algum impedimento, então quem é que vai emitir aquela sentença arbitral? No artigo 16, parágrafo 2º da norma analisada, especifica que nada dispondo a convenção de arbitragem e não chegando as partes a um acordo sobre a nomeação do árbitro a ser substituído, procederá a parte interessada da forma prevista no artigo 7º dessa lei, a menos que as partes tenham declarado expressamente na convenção de arbitragem não aceitar substituto. Aí, nesse caso, lembrando que o artigo 7º define que, vamos lá olhar o artigo 7º rapidinho. Artigo 7º, 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 7º. Assim, nesse caso é designado pelo Poder Judiciário, viu, que deveria julgar aquela causa. Então, nesse caso, o próprio Judiciário pode indicar. Bom, pessoal, de forma análoga com a lei de mediação, a lei de arbitragem, no seu artigo 17, determina que os árbitros, quando no exercício de suas funções ou em razão delas, ficam equiparados aos funcionários públicos para o efeito da legislação penal. Então, nesse caso, por exemplo, situações que fica evidenciado que houve corrupção, que receberam vantagem indevida, né, eles ficam equiparados a funcionários públicos, que só pode responder, nesse caso, pelo crime de corrupção, né, quem for funcionário público. Então, aí se equipara também. Nesse caso, foi a lei de mediação que copiou a lei de arbitragem, porque a lei de arbitragem ela é anterior, ela é de 96, a lei de mediação é de 2015. O artigo 18 da lei de mediação estabelece que o árbitro é juiz de fato e de direito, e a sentença que proferir não fica sujeita a recurso ou homologação pelo Poder Judiciário. Antes da lei de mediação, pessoal, as decisões arbitrais teriam que ser homologadas pelo Poder Judiciário, agora não. Agora estabelece que o árbitro é um juiz tanto de fato, que diziam que era só de fato, quanto de direito. Ele não é um juiz concursado, mas ele tem uma capacidade de emitir uma sentença arbitral que é tão válida quanto uma sentença emitida por um juiz. Agora, não cabe recurso da sentença dele, né? De acordo com o artigo 19 da norma comentada, considera instituída a arbitragem quando aceita a nomeação pelo árbitro, se for único, ou por todos, se forem válidos. Então, se o árbitro aceita a nomeação, assinando um termo, se ele for o único árbitro, se houve os vários, né, que tem que ser ímpar, aí, se eles aceitarem, está instituída a arbitragem. A Lei 13.129 de 2015 incluiu o último artigo analisado, né, que é o parágrafo 1º, que define que instituída a arbitragem e entendendo o árbitro ou o tribunal arbitral que há necessidade de explicitar a questão disposta na convenção de arbitragem, será elaborado juntamente com as partes, adendo firmado por todos, que passará a fazer parte integrante da convenção de arbitragem. Nesse caso, se ficou algum ponto que deveria, não precisa ser só os requisitos obrigatórios, não. Pode ser e é especialmente em relação aos facultativos, né?
do compromisso arbitral. Então, aí pode-se fazer um anexo para especificar alguma coisa, por exemplo, esqueci de colocar aqui sobre a remuneração, e beleza, vamos fazer um adendo, um anexo e juntar na convenção de arbitragem. A última lei indicada também estabeleceu, acresceu no sentido de acrescentou, tá? No artigo 19 da Lei de Arbitragem, o parágrafo 2º, que estabelece que a instituição de arbitragem, instituição que eu estou falando é criação, é instalação, tá? Interrompe a prescrição, retroagindo a data do requerimento de sua instauração, ainda que extinta a arbitragem por ausência de jurisdição. Nesse caso aqui, pessoal, foquem na questão da prescrição. A arbitragem interrompe a prescrição do mesmo jeito que a mediação, tá? E aí isso se retroage à data que foi instaurada. O artigo 20 da Lei de Arbitragem observa que a parte que pretender arguir seria indicar, tá? Questões relativas à competência, suspeição ou impedimento dos árbitros, do árbitro ou dos árbitros, forem vários, né? Bem como nulidade, invalidade ou ineficácia da convenção de arbitragem, deverá fazê-lo na primeira oportunidade que tiver de se manifestar após a instituição da arbitragem. Então, se ele acha que o árbitro é suspeito, impedido, etc., se alegar que a convenção de arbitragem é nula, aí tem que se manifestar na primeira oportunidade após a arbitragem estar instalada. No artigo 20, parágrafo 1º da Lei de Mediação, regulamenta que, acolhida a arguição de suspeição e impedimento, será o árbitro substituído nos termos do artigo 16 dessa lei. Reconhecida a incompetência do árbitro do tribunal arbitral, bem como a nulidade, invalidade ou ineficácia da convenção de arbitragem, serão as partes remetidas ao órgão do Poder Judiciário para julgar a causa. Então, numa situação dessa, que for considerada nula, ineficaz, essa convenção de arbitragem aí vai se resolver no Poder Judiciário, que deveria ser o órgão do Judiciário competente para julgar o conflito. Por fim, no artigo, no parágrafo 2º, perdão, do artigo 20, né, define que, não sendo acolhida a arguição, terá normal prosseguimento a arbitragem, sem prejuízo de vir a ser examinada a decisão pelo órgão do judiciário competente, quando da eventual propositura da demanda de que trata o artigo 33 dessa lei. Então, se por exemplo, uma Câmara de Arbitragem não aceitar, a arbitragem prossegue. Mas, por outro lado, o judiciário pode analisar essa questão da validade do procedimento arbitral depois. A gente vai ver isso lá na frente, acho que é no próximo vídeo, ainda tem mais alguns. O artigo 21 da norma analisada dispõe que a arbitragem obedecerá ao procedimento estabelecido pelas partes na convenção de arbitragem, que poderá reportar-se às regras de um órgão arbitral institucional ou entidade especializada, facultando ainda as partes delegar ao próprio árbitro ou ao tribunal regular o procedimento. Então, assim, primeiramente, se dá prioridade em relação à arbitragem àquilo que as partes combinaram na convenção de arbitragem, certo? Mas também elas podem definir que vai ser obedecida as regras da Câmara de Arbitragem que elas escolheram. Ou até, em relação ao próprio árbitro, as partes podem dizer, não, quem vai dizer como é que essa arbitragem se desenrola é o árbitro. Percebam, quem primeiro tem que definir como aquela arbitragem vai acontecer é a própria parte. Em segundo lugar, a entidade, né? Em terceiro lugar, ao próprio tribunal arbitral e ao árbitro. No parágrafo 1º do artigo referido, determinado que, não havendo estipulação acerca do procedimento, caberá ao árbitro ou ao tribunal arbitral discipliná-lo. Nesse caso, quando as partes não combinam nada. Aí quem disciplina, quem regulamenta, é o próprio árbitro ou tribunal arbitral. O artigo 21, parágrafo 2º, informa que serão sempre respeitados no procedimento arbitral o princípio do contraditório, da igualdade das partes, da imparcialidade do árbitro e do seu livre convencimento. O que é contraditório? Contraditório é você permitir às partes que estão sendo acusadas de alguma coisa que se defendam, perdão. Então é o direito ao contraditório,
É o direito de você poder contestar e contradizer, por isso que é contraditório, o que uma parte está alegando. A questão é que as partes são iguais, né, dentro do procedimento. A imparcialidade do árbitro, que significa, como a gente tem falado aqui em relação à mediação e arbitragem, que ele não vai auxiliar ou prejudicar uma das partes por ser amigo ou inimigo delas. E do livre convencimento é que o árbitro, ele pode se convencer livremente de acordo com a sua opinião, de acordo com a sua formação, desde que fundamente a sua decisão, tá? Que é o livre convencimento motivado. Ou seja, o árbitro, ele pode formar o seu convencimento para dizer, por exemplo, quem é que tem razão naquele conflito, mas deve explicar como é que ele chegou a esse raciocínio, ele deve fundamentar a sua decisão. Ao seu turno, no artigo 21, parágrafo 3º, se confere às partes o poder de postular por intermédio de advogado, respeitada sempre a faculdade de designar quem as representa ou assiste no procedimento arbitral. Aqui é o seguinte: não é obrigado advogado na arbitragem, mas pode se levar? Sim, pode se levar. Nesse sentido, é parecido com a mediação, que a gente viu, né? Pode usar e pode não usar. Pronto, pessoal, vamos encerrando por aqui essa parte. Depois a gente prossegue em outros vídeos. E as referências vocês já conhecem, são aquelas que estão aqui no final, né? E então, pessoal, até mais ver.